Mais um bloco do Rema. Rotinas de EPROC para magistrados. No bloco anterior, eu terminei preenchendo o formulário da tela Minuta Área de Trabalho. Eu preenchi os campos necessários para a criação de uma fila de assinatura. Terminei de preencher o formulário. Cliquei no botão Salvar nova preferência. Preenchi a descrição, cliquei em exibir no painel inicial e cliquei em salvar. Daí, eu me dirigi ao painel do magistrado e aqui está a minha fila recém-criada. Decisão conferida, eu, ETE. Então, demonstrei aqui na prática a importância da tela Minuta Área de Trabalho para criar filas de assinatura para criar filas de assinatura separadinhas, já com triagem realizada para que o magistrado, juiz, a juíza, eles criem filas de acordo com as suas necessidades e com comodidades. Então, muito importante a tela minutária de trabalho. Eu mencionei que o coração da tela é o status, que o status é o protocolo entre o usuário criador e o usuário assinante no ciclo de minutas. Ciclo de minutas é um ciclo que sempre se repete, que envolve petição, conclusão, produção da minuta, assinatura, intimação e repete tudo de novo. O protocolo de entrega da minuta do usuário criador para o usuário assinante é o status. Esta é a melhor forma dos usuários de um cartório, todos os usuários, para contribuir com o aumento de produtividade. O melhor critério é o status. Eis a lógica pensada pelos nossos queridíssimos colegas de TRF4, os pais e as mães do EPROC, os nossos colegas de TRF4, que depois compartilharam seu menino com o mundo, e eu gosto muito do filho deles, do EPROC. Então, eis uma das formas de uso dessa tela. Quem preenche essa tela e salva preferências não precisará repetir a digitação de uma próxima vez, numa próxima vez, porque bastará clicar sobre o número de uma das filas que o usuário vai poder já pegar um formulário preenchido, prontinho, pronto para uso, para localizar as minutas para assinar e dar prosseguimento aos processos. Em outro bloco, eu disse que esse subpainel Minutas é um filho dessa tela Minuta Área de Trabalho. Essas filas são, aí já me perguntaram, essas filas são localizadores? O que você acha? Você acha que o que está aparecendo aqui são localizadores? Para o vídeo, responda. Parou, respondeu? Vou dar a resposta. Ela é, obviamente, não. Isso aqui não é localizador. Isso aqui, esses nomes aqui, as filas, são preferências configuradas. Algumas virão de fábrica, outras o usuário vai poder criar. Daí, o juiz, a juíza, deseja editar esse subpainel minutas. Ele quer apagar uns desatualizados, ele quer corrigir o nome de outros, ele quer apagar alguns que ele viu que não precisa. Como que o juiz, a juíza, editam esse subpainel minutas? Como eu disse, estas linhas, estas filas de assinaturas são preferências. As preferências ficam no topo da tela. O juiz tanto pode acionar essas preferências por aqui, quanto ele pode encontrar as mesmas preferências aqui no topo dessa tela.
Veja que os nomes que estão aqui são os mesmos nomes das filas aqui. Então, aqui no topo, ele pesquisa. E respondendo a minha pergunta, como eu faço para editar as minhas filas já configuradas? Quero apagar, quero mudar o nome. Basta clicar aqui no bonequinho e eis as minhas filas. Aparecerão aqui aquelas que foram criadas pelo usuário. As que são criadas pelo usuário, na coluna padrão, aparece não, porque N de não, não é padrão do sistema. As que são de fábrica não dá para editar, elas são imutáveis. As que são criadas pelo usuário, ele pode modificar. Como que ele pode modificar o nome das bonitinhas aqui? Vou repetir, como modificar. Vou fechar aqui. O usuário clica no bonequinho e aí aparece minuta área de trabalho preferências. O usuário nessa tela tem algumas opções interessantes. A primeira, vamos ao básico. O lápis edita o nome, a lixeira apaga. Como aqui é uma base de testes e ela não reflete na base de produção, aqui é onde nós podemos usar a criatividade e fazer o que é necessário. Eu vou apagar as filas aqui existentes para demonstrar a edição. Veja aqui o tamanho a quantidade de filas de assinatura já configuradas. Essas quatro primeiras aqui, essas quatro primeiras são de sistema, não dá para fazer nada com elas. Daqui para baixo eu posso editar. Então, eu vou apagar essas filas. Eu vou apagar e vou enxugar, simulando alguém que deseja, simulando alguém que deseja atualizar sua fila por mudanças aí de trabalho. E foi necessário mudar as suas filas, diversas situações que justificam a correção. Vou aqui apagar as filas. Estou apagando. Vou continuar apagando. Veja que eu estou enxugando o número de filas. E então fiz um saneamento da minha fila de assinaturas. Eu enxuguei. Agora vamos supor que eu desejo alterar um nome. Alterar um nome, eu clico no lápis e posso aqui modificar esse nome. E aí, por exemplo, eu modifico decisão, é uma minuta de decisão do status para assinar do usuário que sou eu nesta classe de processo. Então, eu corrigi o nome, ela já é exibida no painel inicial, então eu clico em salvar e eu estou numa base de testes, às vezes ela pode apresentar um comportamento instável ou mesmo não deixar, justificando caso esteja passando vergonha no vídeo. Ao que me parece, em razão do horário que eu estou gravando e da base de teste, ó, demorou, mas salvou. Veja que eu corrigi a minha lista corrigiu, esse usuário é, hipotético corrigiu, atualizou sua lista de assinatura. Então ele corrigiu, ele modificou, ele enxugou, editou o nome. Essas são operações possíveis de serem realizadas. Aí esse usuário ele clica em fechar e se eu der um F5 aqui,
no painel, vamos dar um F5, vou dar uma atualizada aqui em razão do horário, acredito que vai atualizar, só um minuto.